Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar da segunda vitória seguida do Sport na Série B de 2024, Sport 2, Vila Nova 0, jogo agora que teve o Sport como mandante, né? O Sport mandou o seu jogo na Arena de Pernambuco e conseguiu fazer uma atuação suficiente para derrotar o time goiano que havia vencido o seu primeiro jogo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Sobre a escalação do Sport, o Sport teve alguns desfalques novamente para essa segunda rodada, né? Barleta não pôde jogar, Pedro Martins entregue ao departamento médico e Alan Ruiz também não pôde entrar em campo nessa rodada. Então o Sport entrou com Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, que voltou após o jogo do Amazonas, Luciano Castan e Filipinho na lateral esquerda. No meio-campo, o Sport teve Felipe, Fabrício Domingues e Titi Ortiz, mais uma vez como esse meia central, o número 10, na mesma posição de Alan Ruiz. E no ataque, pela esquerda, Romarinho, pela direita, Lucas Lima, voltando também junto com Rafael Thierry, e na frente, Gustavo Coutinho. Eu gostei dessa escalação, não tinha muito o que fazer. Mariano Souza acertou mais uma vez em escalar essa equipe. Ele basicamente repete, entre aspas, o que tem de melhor, porque sabe que a Série B é o campeonato mais importante do esporte e o esporte precisa jogar as 38 rodadas dessa Série B tratando como final a cada jogo. Então acerta o treinador argentino em escalar o time rubro-negro dessa forma. O Sport fez um jogo razoável no geral e eu vou dizer o porquê. O primeiro tempo foi muito bom e o segundo tempo nem tão bom assim. Eu acho que no primeiro tempo o Sport criou muito mais do que no segundo tempo. O Sport teve pelo menos 4 oportunidades claras de gols, teve muito volume de jogo, jogou numa intensidade absurda, dominou o Vila Nova e no segundo tempo essa intensidade não foi a mesma, obviamente, né? Ninguém aguenta jogar 90 minutos com tanta intensidade assim. O Sport de Mariano Souza é um time que tem muita intensidade, tem um esquema de perde-pressiona muito forte e aí essa intensidade baixa um pouquinho, mas também as substituições não foram felizes. E aí eu não falo nem por conta do treinador e sim pelo que tinha à disposição, né? O Sport tinha muitos jogadores de categoria C, digamos assim, jogadores que não entram com tanta frequência, como Pedro Vilhena, que entrou nesse jogo, Lucas André, até o Pablo Diego, que vem entrando nos últimos jogos, mas não é um jogador que ele é solução imediata no segundo tempo, quando o Sport tem todos os jogadores à disposição. Então o Sport teve que recorrer a um banco de reservas enfraquecido. E aí, a qualidade desses jogadores, somada a uma intensidade baixa, o time caiu um pouquinho de rendimento. O Vila Nova acertou muito nas substituições. Os jogadores que entraram pelo lado do time goiano conseguiram melhorar o time do Vila Nova, criaram algumas oportunidades, não tantas também. Cada um dos times teve 2 oportunidades cada um, então o jogo foi equilibrado no segundo tempo, mas o Sport ele não conseguiu repetir a mesma atuação do primeiro tempo. Então por isso que eu considero aí uma partida razoável. E tá tudo bem, todos os times eles oscilam, eles não vão jogar bem o tempo todo, nem os melhores times do mundo. E uma atuação razoável muitas vezes é suficiente para poder conseguir derrotar um adversário que possa dar trabalho, como foi o caso do Vila Nova. No segundo tempo ali, se não fosse o bom goleiro Kaique França, a gente agora tem um grande goleiro, o Sport poderia ter levado um gol ali e as coisas poderiam ter sido iguais a como foi no jogo anterior contra o Amazonas. Então o Sport, ele de maneira geral teve uma atuação ali nota 6,5, mas foi suficiente para vencer o Vila Nova, que é o mais importante nesse ano, não é nem nesse momento da temporada, é nesse ano que a gente precisa subir para a primeira divisão. Eu fiz uma anotação aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre um aspecto tático que eu observei nesse Sport de ontem. É um comportamento que vem acontecendo ao longo desses jogos, mas eu acho que ontem ficou bem claro esse comportamento, principalmente no primeiro tempo, que é que o Sport muda muito de corredor por meio de passes longos dados pelos zagueiros. Ou seja, o Sport, por meio de Luciano Castan e Rafael Thierry, troca de corredores por meio de passes longos. Então, Rafael Thierry, que é um zagueiro que sai muito pela direita, às vezes com um passe longo consegue enxergar Romarinho bem aberto no lado esquerdo para receber essa bola e tentar a penetração em diagonal. E a mesma coisa acontece com Luciano Castan, que muitas vezes encontra Lucas Lima
ou Pedro Lima na amplitude máxima pelo lado direito. E aí são dois jogadores extremamente técnicos, né? Principalmente Lucas Lima, que consegue receber essa bola alta, dominar e construir alguma jogada a partir do lado direito do Sport. Então é um aspecto tático que Mariano Sosso treina bastante e que a gente vê com frequência nos jogos do Sport. Isso faz com que o Sport consiga chegar no campo do adversário com mais rapidez e pegue a defesa do Vila Nova correndo para trás. E no momento que a defesa do Vila Nova corre para trás para montar a sua marcação mais compactada, jogadores de meio infiltram no meio dos volantes do Vila Nova, como Fabrício Domingues, o próprio Titi Ortiz, Gustavo Coutinho, prendendo os jogadores de defesa dentro da área. Então, pensem nisso e tentem observar isso nos próximos jogos. O Sport faz muita ligação direta com os dois zagueiros para tentar pegar o time opositor desprevenido e com preenchimento frequente dos jogadores de meio campo. Isso é uma estratégia, uma tática muito inteligente por parte de Mariano Sosso. E aí o primeiro gol do Sport sai com o Thierry, né? Uma batida de escanteio de Titi Ortiz. É até curioso porque os dois argentinos do Sport são muito bons nesse tipo de jogada. Tanto Alan Ruiz como Titi Ortiz são jogadores técnicos e que batem muito bem na bola. Essa bola vem muito no primeiro pau e aí Rafael Thierry, cruzando ali de cabeça, fazia o primeiro gol do Sport. E eu anotei aqui que a bola parada ofensiva do Sport está muito boa nessa temporada. Ela não começou tão boa assim, mas hoje, né, em abril, no final de abril, começo de maio, a gente vê que o Sport está fazendo muitos gols de bola parada. Isso já aconteceu na rodada passada contra o Amazonas, quando o Filipinho cruzou para Luciano Castan, e aí a gente tem mais uma boa bola parada agora com Titi Ortiz cruzando para Rafael Thierry, no caso fazer o primeiro gol na partida de ontem contra o Vila Nova. O segundo gol, o gol de Gustavo Coutinho, é um golaço e é a representação do DNA de Sosso. O Sport pega uma bola em transição ofensiva ali no contra-ataque, a bola começa no campo de defesa, passa de pé em pé por vários jogadores, né? Começa ali com Romarinho, se eu não me engano, Pedro Lima participa também, Fabrício Domingues, Titi Ortiz, Lucas Lima, que dá assistência para Gustavo Coutinho, que está posicionado ali no segundo pau, encostar um gol típico de centroavante para fazer os 2-0. Então foi um golaço não do ponto de vista da plasticidade, mas sim do trabalho, né? Do pé, de uma jogada de pé em pé, construída desde o campo de defesa, uma coisa muito rara no futebol brasileiro de hoje, assim, que acontece muito com os treinadores estrangeiros, sejam portugueses, argentinos, enfim, é um tipo de jogada que ilustra bem esse DNA de Sosso de ter uma saída de bola mais sustentada, seja na fase de construção, como também nas transições e contra-ataques. O segundo tempo, a intensidade, como eu falei para vocês, caiu, o que é natural para uma equipe que joga na maioria do tempo em alta rotação, ou seja, o Sport é um time que usa muito a capacidade física no primeiro tempo e é natural que no segundo tempo essa intensidade baixe um pouquinho. E é por isso que o Sport precisa do seu elenco todo à disposição para que quando chegue o momento de trocar essas peças, quem tiver vindo do banco consiga sustentar essa intensidade, consiga melhorar a intensidade, sobretudo dos pontas, né? Lucas Lima ontem fez uma boa partida, mas com 10 minutos do segundo tempo a câmera focou nele, ele fez assim para Mariano Sosso, como quem diz assim, estou esgotado, principalmente vindo de um tempo aí que ele não foi acionado, no caso a semana passada, né? Ele estava com problema muscular. Então o Sport precisa ter Barleta bem, precisa ter Alan Ruiz bem, o próprio Titi Ortiz também, porque é um time que o seu treinador exige muito da capacidade física, então é natural que essa intensidade caia e a gente precisa de jogadores suplentes que entrem e consigam manter ou crescer essa intensidade no meio do segundo tempo. As alterações do Sport no segundo tempo, como eu falei para vocês, elas conseguiram piorar o time, né? Elas entram ali, os jogadores entram ali e não conseguem sustentar, tanto na parte técnica como na parte tática também. Só Pablo Diego eu acho que conseguiu recompor bem pelo lado direito, mas ofensivamente foi nulo, mais uma vez.
Pedro Vilhena entrou, fez 10 minutos bons, mas depois foi nocivo, caiu muito, tanto na parte ofensiva como na defensiva. Lucas André entrou e não demonstrou absolutamente nada de produtivo. E também Fábio Matheus, que eu achei que entrou muito em rotação baixa e não foi aquele Fábio Matheus que a gente é acostumado a ver em alguns jogos, porque eu já falei aqui que eu acho que Fábio Matheus, ele tem grande capacidade técnica, mas lhe falta muita evolução na parte tática. É um cara que precisa marcar melhor, é um cara que precisa antecipar melhor, cobrir melhor e ter muita intensidade sem bola, e ele não tem. Por isso que muitas vezes ele nem entra, e também por isso que ontem ele entrou e eu acho que ele não rendeu muito bem. Então, pontuando mais uma vez, o Sport precisa ter o seu elenco saudável para que os jogadores que entram de imediato, como Titi Ortiz, Christian Barleta, Pedro Martins, que quando entrou na última vez que foi acionado fez um bom jogo, se eu não me engano, contra o Ceará, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Então são jogadores que precisam estar saudáveis para que quando forem acionados o nível do time se mantenha o mesmo ou cresçam esse nível se o nível começar a cair no segundo tempo. Agora, os piores e os melhores. Os piores para mim, Filipinho, achei que não agregou muito na frente, a sua principal característica é a característica ofensiva, não fez bons cruzamentos. Na parte defensiva, falhou muito em duelos individuais e levou algumas bolas nas costas pelo lado direito ali do Vila Nova, sobretudo no segundo tempo, então não gostei da partida de Filipinho. Lucas André entrou muito mal defensivamente, todas as bolas que entravam no setor dele passavam em frente, o Vila Nova conseguia construir pelo setor dele e à frente não agregou em nada. E Pablo Diego, que como eu falei para vocês, até fez uma boa partida defensivamente, mas quando tinha bola, quando precisava criar pelo lado direito, achei que foi mais uma atuação ruim, uma atuação nula. Os melhores, Pedro Lima, na minha opinião, o melhor em campo, jogou muito bem defensivamente e bem ofensivamente também. Muita gente aí reclamando dele na parte defensiva, mas eu acho que não comprometeu na parte defensiva, desarmou algumas boas bolas, teve senso de cobertura, de recuperação também quando saía atrás. Então eu não achei que Pedro Lima foi mal, e eu acho que Pedro Lima não é um péssimo defensor como muitas pessoas falam por aí. Eu acho que muitas vezes ele não tem a ajuda necessária dos volantes ali que cobrem o setor dele e também do ponta pela direita, e acaba tudo estourando nas costas dele, como foi contra o Amazonas. Fabinho falhou nos 2 gols, mas muita gente creditou os 2 gols sendo culpa de Pedro Lima. Então, para mim, Pedro Lima foi o melhor em campo. Fabrício Domingues também, um guerreiro, indo e voltando o tempo todo, né? Um box to box, ia à frente, e quando o Sport perdia a bola, ele voltava e desarmava muitas vezes, parava o jogo muitas vezes com essa falta tática que a gente já observa sendo um padrão no modelo de jogo de Mariano Souza. O Sport faz umas faltinhas quando precisa se organizar defensivamente. Isso acontece muito bem com o City de Guardiola. Ele já deu declarações como essa, né, dizendo que às vezes é preciso fazer essa falta tática para que esse time que ataca com 9, 10 jogadores possa se recompor e se organizar defensivamente. Então Fabrício Domingues foi bem atrás e à frente também, sobretudo no segundo tempo, sendo um bom parceiro ali para Romarinho, que caiu no segundo tempo pelo lado direito, e também para Pedro Lima, que chegava com muita força pela lateral. E Rafael Thierry, que fez o primeiro gol e foi muito soberano na defesa, tanto defendendo como construindo, né? Teve um lance ali que 2 jogadores do Vila Nova pressionam ele e ele consegue sair no meio dos 2 com uma habilidade ali ímpar. Então, esses foram os meus 3 melhores na partida de ontem. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui também. Pelo Esporte Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes.